o nosso irmão Pedro. Trabalhamos junto aqui no Novo Horizonte, somos trabalhadores do Evangelho de Jesus Cristo, vestimos a mesma camisa, uma camisa só, e em prol do Evangelho do Senhor. Então louvamos a Deus de estarmos aqui nesse programa maravilhoso. Aleluia, Deus. Agradecendo o convite do irmão Pedro, que sempre tem esse programa, já tem uns anos de vida. 3 anos e meio, é um programa que tem divulgado com muito carinho a palavra de Deus. Deus alcance cada dia mais ouvintes, né? E você compartilhe sempre as boas novas, né? Coisas boas novas que faz a diferença. O mundo está cansado de tanta notícia pesada, né? Mas nesta noite, desligue aí alguma coisa e sintonize que tem boas notícias. Temos boas notícias. Esses hinos que o irmão Carlinhos acabou de cantar, irmão Pedro Nelson, glória a Deus, na verdade, é um melhor que o outro, né? São mensagens que atingem o coração do amigo, do irmão. Glória a Deus, então, pela vida de todos, do pastor daqui de todos, pastor Gerson, de cada irmão do Novo Horizonte, do Bom Jardim, da esquina do Brasil, os irmãos que estão na escuta aí, né? Irmão Erivelto, lá no Rio de Janeiro, o irmão da Bahia, irmão Pedro, esqueço o nome dele agora, lá de Jonas, né? Jonas Luiz. Esteve dando uma palavra muito boa aqui no Novo Horizonte. Também o nosso Naldo Poeta, né, irmão Naldo, esposo da irmã Zubira. Pastor Davi Queiroz, lá na Serrinha. É uma benção, viu? Pregador abençoado. Eu louvo a Deus pela vida de todos, né? Irmã Karina Moura. Enfim, do irmão Berguinho que está aqui. Convidei ele aqui para orar por nós e trouxe uma saudação. Aleluia, muito boa. Deus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, sem perca de tempo, eu quero ler aqui um versículo da Bíblia Sagrada. Bendito é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus está no controle, viu? Você que está aí na sua casa, nessa quarentena, saiba que Jesus está aí com você. Jesus está aí do seu lado, tá certo? Aleluia. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Ele garantiu. É a garantia certa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Então ele está com você. Isaías diz 41:10, não temas, porque eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Você não é fruto do acaso. Salmo 3, verso 5, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor te sustentou. Aleluia, o Senhor está aí do teu ladinho, te dando guarida. Todos os dias Ele está. Aleluia, antes de você pisar no batente, abrir os olhos, antes de você até, aleluia, respirar o primeiro fôlego, acordando ali para o dia de terça-feira. Aleluia, Jesus já está preparando um caminho especial para mim e para você. Queridos, sem perca de tempo, o Espírito Santo de Deus me incomodou muito, desde o convite que o irmão Pedro me fez, lá no Medeiros, supermercado Medeiros. Ele me fez um convite para nos ajudar aqui no programa, a Bíblia Fala. Aleluia, Deus. E que Deus coloque em mente aqui, folheando as Escrituras de Gênesis Apocalipse, mas a passagem só vem essa. Então eu vou obedecer o que Deus tem mandado aqui, né? Glória a Deus. Não vou ler o capítulo todo, que é muito grande, de 2 Samuel, capítulo 24. Eu vou ler um versículo apenas, que diz, o versículo 13 do capítulo 24 de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 24, versículo 13. Veio, pois, Gade a Davi, fez-lhe saber e disse-lhe, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Aleluia. Ou que por 3 meses tu fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora. Aleluia, Deus. E vê qual resposta eu hei de dar ao que me enviou.
Então disse Davi, versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Glória a Deus. Irmão Pedro Nelson, eu estava meditando nesta passagem bíblica e vendo que este grande homem de Deus, por nome de Davi, desde pequenininho, Davi, filho de Jessé, ele começou a ter intimidade, contato com Deus. O salmista Davi, ele nunca fez algo sem consultar Deus. Ele nunca fez algo, aleluia, até um certo período da sua vida. Tudo que ele fazia, irmão Pedro Nelson, ele consultava Deus. Quando ele tomou posse do reinado de Israel, quando ele foi ungido através do Espírito Santo por intermédio do profeta Samuel, ungido, aquele homem que já matava o leão e o urso na unção do Espírito Santo. Agora, aquele homem que era totalmente dependente de Deus, volta a dizer tudo que Davi fazia. Davi consultava o Urim e o Tumim. Davi não fazia nada. Se ele ia a uma guerra, ele perguntava: Senhor, eu vou à guerra? Senhor, é assim que eu faço? Davi sempre foi totalmente dependente do Senhor. Aleluia, Deus. Porém, examinando a vida do salmista, nós encontramos duas rachaduras. Nós encontramos duas grandes faltas na vida deste grande homem de Deus. A primeira, todos sabem que foi quando ele deu aquela voltinha no palácio. Mandou todos à guerra, ficou no palácio e viu que não era para ver. Todos sabem o que aconteceu no final. E o segundo registro de sua grande falha é quando ele passou a enumerar o povo de Deus. Ele chama o seu chefe da tropa por nome de Joabe e diz: olha aí, Joabe, vamos aqui. Eu quero tomar uma posição isolada agora. Eu quero que você dê uma volta e enumere. Faça uma contagem aí. Faça um censo aí. E enumere o povo. Porque eu que estou tomando esta posição. O salmista fez esta ordem ao seu servo Joabe, que era muito obediente ao rei. E tem um ditado que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aleluia, Deus. E por intermédio daquela palavra, com muita humildade, Joabe olha para o rei e diz: olha, rei, que Deus multiplique cada dia mais o teu povo, que Deus aumente cada dia mais os filhos de Judá e Israel. Mas já que o Senhor me pediu, por que o Senhor está me pedindo? Joabe teve a ousadia até de fazer esta pergunta, mas no final ele disse: mas porque o Senhor me manda, farei assim. Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Resumindo este texto bíblico, lá vai Joabe contar ao povo, traz a Davi o número do povo. Quando a Bíblia Sagrada destaca: louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 24, versículo 10, irmão Pedro Nelson. E o coração doeu a Davi, versículo 10, eu estou pulando. E o coração doeu a Davi, depois de haver enumerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, eu peço-te que traspasse a iniquidade do teu servo, porque eu tenho procedido loucamente. Levantando-se, pois, Davi, pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi. Queridos, eu quero abrir um parêntese agora. Deus ainda tem profetas, Deus ainda tem vasos corajosos que vai ao rei para entregar recado. Deus ainda tem na terra homens e mulheres valentes para entregar recado, se preciso, até ao rei. O nome dele era Gade. Gade, versículo 11. Levantando-se, pois, Davi, pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade. Vidente de Davi, ele era vidente do rei, dizendo: vai e dize a Davi. Deus usando, aleluia, o profeta Gade.
Manda lá, vem cá, olha aí, escute o que eu vou dizer. Vai lá e diz ao rei a seguinte forma: 3 coisas eu te ofereço, escolhe uma delas. Versículo 12. 3 coisas eu te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Então agora, qual era a primeira pergunta de Deus para aquele salmista Davi? Queres que eu te mande 7 anos de fome para a tua terra? Segunda pergunta: você quer, Davi, que 3 meses Aleluia. os teus inimigos persigam-te? Aleluia. Terceira pergunta: ou que por 3 dias apenas haja peste na tua terra? Agora a pergunta de Deus tinha que ter resposta rápida, irmão Pedro. A pergunta divina queria uma resposta com urgência. Final do versículo 13. Delibera agora. Tinha que ser naquele momento. Delibera agora e vê qual a resposta que eu hei de dar àquele que me enviou. Versículo 14. Então disse Davi a Gade: eu estou em grande angústia. Aqui está o versículo-chave. Nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, quero trazer este tema. Você deve escolher estar sempre nas mãos de Deus. Glória a Deus. Você ouviu a mensagem? Vou repeti-la. Escolha sempre estar aonde? Nas mãos Aleluia, Deus. do Senhor. Aleluia. Estava agora aquela pergunta, Deus botou Davi no estreito. Primeiramente, Deus estava trazendo uma lição de moral muito grande. Porque Deus ama e porque Ele ama, Ele não quer perder. Deus, desde pequeno, amou aquele jovem por nome de Davi. E não era por causa daquela falha que Deus queria rejeitá-lo. Antes, Deus queria trazer uma grande lição ao profeta. Deus queria trazer uma grande lição ao salmista, ao rei Davi. Aleluia! E não era por ele ter tomado aquela posição isolada, mas Deus se irou de tal forma. Glória a Deus, que acompanha o versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã, Aleluia, ao tempo determinado, e desde Dan até Beceba morreram, sabe quantos, irmão Pedro Nelson? 70.000 homens do povo. 16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. Queridos, a Bíblia diz: Deus não tem por culpado o inocente, e não tem por inocente culpado. O salmista estava errado, o salmista estava culpado, o salmista tinha cometido um grande deslize. Porém, o nosso Deus é aquele que corrige aquele que ama. Deus estava dando agora uma chance ao salmista. Deus estava dando uma linda oportunidade Aleluia. de arrependimento. Quando Deus colocou através do corajoso Gade, profeta Gade foi aos bigodes do rei e disse: olha, rei, Deus está colocando aí para tu escolher, agora tu tem que escolher uma. Tu quer os teus inimigos aí sendo perseguidos direto, sendo morto? Tu queres 3 anos de fome sobre a terra? Ou você quer 3 dias de peste? Escolha aí. Interessante, irmão Pedro Nelson, que o salmista ele não escolheu nenhuma das 3. Mas ele disse o quê? Voltou a ser dependente. Voltou a dizer: eu não quero mais tomar uma decisão isolada. Eu não quero mais tomar uma posição só. Eu não quero mais tomar aquela Aleluia. posição sem consultar o Senhor. Querido irmão, você que está aí do outro lado ouvindo, não faça nada sem perguntar ao Senhor, porque a gente pode quebrar a cara. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas esse quebrar a cara aí, irmão, bem-aventurado é aquele que ainda dá tempo de se refazer nas mãos do oleiro, como foi com Davi. Então a misericórdia de Deus chegou. E estava agora, versículo 16.
70.000 soldados se perderam por causa da decisão errada de Davi. Glória a Deus, vou ler. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta. Deus olhou para o seu anjo e disse: olha, anjo, vem cá, basta. Acabou, foi até aqui. O homem já se arrependeu, o homem já se humilhou. Aleluia. Queridos, que eu acho interessante, glória seja dada ao nome do Senhor, é que quem mandou a peste, aleluia, não foi Satanás. Se você ler no livro de Crônicas, o nome Satanás aparece lá. Ele incitou a Davi, ele tentou o salmista, aleluia, Deus, a cair nessa armadilha. Ele fez a arapuca. Irmão Pedro Nelson, o senhor já pegou o passarinho dos matos? A gente tem vários meios de pegar o passarinho. Pode ser no arapuca, pode ser no visgo. Coloca ali um leite de mangaba e fica ali escondido para ver se o passarinho pousa ali e fica preso os seus pezinhos minúsculos, indefeso, para ver se tem também um laço. O Satanás tinha feito laço. Diz a Bíblia que o inimigo incitou a Davi, e Davi caiu na tentação de buscar talvez uma vanglória. Olha, o meu povo está crescendo, olha, eu sou o bambambam, olha, eu sou o cara, olha como está grande o povo. Deus permitiu a queda, porque, queridos, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, se a obra está crescendo, se o teu reino está prosperando, você tem que glorificar o nome do Senhor, e não querer ibope, e não querer a glória, e não querer a vantagem, e não querer aparecer. João Batista nos dá um grande ensinamento, aleluia, quando ele diz: importa que ele cresça, importa que Jesus cresça, o homem aí cresça. Disseram a João Batista: olha, os discípulos, aleluia, que tu ensinava, tudo estão indo para o teu primo Jesus. Ele disse: homem, que ele cresça, e que eu desapareça, e que eu diminua, que o homem aí apareça e eu desapareça. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Pedro Nelson, estava querendo dar um grande ensinamento a Davi, para Davi ser mais dependente, voltar a ser dependente, voltar a ser mais humilde. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, aleluia, não lembro o versículo, mas é no Sermão do Monte, as primeiras bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, quer dizer, os humildes, porque deles está garantido o reino dos céus. Queridos, uma das maiores virtudes do homem ainda continua sendo a humildade. Aleluia. Salomão disse: diante da honra vai a humildade. E estava faltando humildade, mas Deus estava querendo, irmão Pedro, recuperar, aleluia, ensinar o salmista Davi. Queridos, estamos vivenciando no mundo inteiro, é pior que uma epidemia, é a pandemia. As nações estão aflitas, o mundo está desesperado. Mas uma coisa eu aprendo nessa passagem bíblica, quando o anjo chegou e Deus disse: olha, anjo, basta, versículo 16, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou o Senhor e disse: eis que fui eu, Senhor, que pequei. Eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas, Senhor, o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio, o profeta voltou e disse naquele mesmo dia a Davi, e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar, aleluia, na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra do profeta Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. O último versículo: e edificou Davi ali para Deus um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Conclui o versículo, irmão Pedro, dizendo assim: aleluia, e assim o Senhor se aplacou
para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Deus só tomou uma posição de restauração quando o homem desceu. Deus só vai restaurar vidas quando o homem se humilhar, quando o homem descer, quando o homem reconhecer que o homem sem Deus não é nada, não pode nada, não tem que ter nariz empinado para Aleluia. tomar posição isolada. Senão, como disse o irmão Carlinhos cantando o hino, e também o hino que o irmão Naldo pediu, o homem não vai passar de uma folha seca, o homem não vai passar de uma folha seca jogada ao vento. O que foi que Jesus olhou com um olhar de raio-x para a igreja de Laodiceia, que se achava bam, era os tetos de ouro, eram as paredes de ouro lá em Laodiceia. Jesus olhou para dentro daquela igreja. Jesus ficava, irmão, aleluia, parece que na calçada da igreja, porque lá dentro eles diziam assim: rico sou e de nada tenho falta. Jesus olhou e disse: vocês não sabem que para mim vocês são 5 coisas: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Glória a Deus. Eu não sei desses 5 qual é o pior, Berguinho. Desgraçado, miserável, Aleluia. pobre, cego e nu. É as condições do homem que deixa Deus. É verdade. Aleluia. É as condições real do homem que abandona o Senhor. Se Davi tivesse perguntado a Deus: Senhor, eu numero este povo, era diferente. O erro do profeta, o erro do salmista, o erro do rei Davi foi porque ele deixou, irmão Pedro Nelson, de ser dependente de Deus. Aí está o grande erro da humanidade, irmão Pedro. Aleluia, a Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:29: vede isto, tão somente achei, Aleluia. que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Glória a Deus, é verdade. Deus fez o homem reto lá no Jardim do Éden. Colocou lá o Espírito, visitava ele todo dia, cercou de bens, de maravilhas. Era fruto gostoso lá, mas advertiu o casal: não coma dessa daqui, porque no dia que comer, certamente morrerão. Parece que o homem Aleluia. abandonou a obediência. Parece que ficou, como diz aquele ditado, a curiosidade matou quem? Matou o gato. Matou o gato. Eles foram curiosos. Foi o primeiro pecado de Adão, foi a curiosidade, ele e Eva. Começaram a conversar no jardim com um animal que nem falava, mas Satanás entrou dentro da serpente e traçou um diálogo com o homem e com a mulher. Primeiro com a mulher. Primeiro cai Eva, primeiro cai a mulher, depois cai o homem. É assim que o inimigo quer, que o homem caia, como atenda os seus conselhos. Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meu irmão, não vá nos conselhos dos ímpios, vai nos conselhos da palavra. E quem é o conselheiro na palavra? A Bíblia diz em Isaías 9:6, o nome dele é maravilhoso. Aleluia. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eita, Um dos nomes de Jesus ainda é conselheiro. Satanás, ele cochicha no ouvido de alguém e diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É mentira dele. Jesus é conselheiro. Jesus tem nas escrituras, as escrituras de Gênesis e Apocalipse ainda é o manual sagrado da sabedoria que o cristão tem que consultar. Aleluia. É o Urim e o Tumim espiritual. Vai na palavra, desce na palavra, ora, busca a Deus pela madrugada, seja lá o horário que for, pergunte aqui dentro da Bíblia e você terá todas as respostas para as suas indagações. Aleluia. O erro de Davi foi esse: Aleluia. enumerar o povo sem a ordem de Deus. Mas Deus é tão bom, irmão Pedro, como o senhor leu hoje no Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Deus não quer perder ninguém. Salmo 25 diz: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o seu caminho aos pecadores. Então eu vou concluir aqui a mensagem dizendo o seguinte, meu amigo, você que está aí, meu irmão, é período de provação, de tentações,
é tanta coisa acontecendo no mundo, mas diga como o segredo desta passagem bíblica aqui foi a resposta de Davi, quando o profeta chegou e disse: você quer o quê? Você quer a morte dos inimigos? Ou melhor, você quer os inimigos matando os seus companheiros, seus soldados? Você quer 3 anos de fome na terra? Ou você quer 3 dias de peste? Ele disse a coisa mais linda que Davi disse, foi quando ele disse assim, irmão Pedro Nelson: caia eu nas mãos do Senhor. O segredo está aí. Nas mãos de Deus e não na mão dos homens. Davi já tinha passado pela mão de Saul. Davi já tinha passado pela mão dos sacerdotes. Davi já tinha passado pela mão de Golias. Davi já tinha passado por vários tipos de mãos de homens terrenos. E viu que nada era bom. Glória a Deus. Mas ele disse que a mão de Deus, aleluia, por mais apertado que esteja o parafuso, por mais difícil que esteja a luta, mas se você estiver dentro das mãos de Deus, aleluia, você está seguro. O irmão Pedro Nelson gosta muito de ler lá na congregação do Novo Horizonte, Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse nesta noite. Aleluia. Descanse em meio a essa pandemia. Verdade, descanse em meio a essa quarentena. Queridos irmãos, Pedro, é interessante que ninguém tinha tempo para os filhos. Ninguém tinha tempo para a família, ninguém tinha tempo para brincar com os meninos, ninguém tinha tempo para dar um cheiro na esposa. Eu me refiro a ninguém entre aspas, porque os irmãos, alguns, aleluia, pessoas até não crentes, não evangélicas, dava aquele tempinho. Mas será que tudo na permissão de Deus? Existe a vontade permissiva e a diretiva. Deus não quis, mas Deus permitiu, para que a gente nos aproximemos mais dos irmãos, através, aleluia, quando passar esta tempestade, como disse irmão Carlinho, vai passar. Aleluia. Aí você valorize mais o teu irmão da igreja, você valorize mais o bêbado que está lá na calçada, dê uma palavra, aleluia, de ânimo para ele. Valorize mais até os jovens da nossa igreja, irmão Pedro, que às vezes o jovenzinho está lá, aleluia, precisando ouvir uma mensagem bíblica, uma palavra, e às vezes vem pedrada. Valorize aleluia. Mais os anciãos de cabelinho branco dentro da igreja. Valorize mais, aleluia, a família. Valorize mais a igreja. Valorize mais o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu encerro por aqui, concluindo com este texto bíblico. Aleluia. Diga comigo, você que está aí pela fé do outro lado aí. Diga comigo, coloca a mão no seu coração. Aleluia, diga assim: eu prefiro estar nas mãos do Senhor, verdade, do que estar na mão dos homens, do que estar na mão da sorte desta vida. Então, querido irmão, eu concluo esta mensagem, aleluia, pedindo que você, aleluia, continue nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus a vitória é garantida. E para finalizar, irmão Pedro, eu quero mandar os parabéns, irmão André Felipe Parabólica, que ele completou 18 anos de casamento, enquanto muitos estão arriando a bandeira do matrimônio, aleluia, não querendo mais. O irmão André, pela graça de Deus, parabéns, meu filho, continue com a estandarte, a bandeira estendida do matrimônio e sendo exemplo na sociedade de todos.